Olá, então estamos novamente aqui na nossa live e gostaria de dar um oi para todos que estão entrando, que vão entrar e como sempre, então inicialmente me apresentando, eu sou Alberto Goldman, cirurgião plástico de Porto Alegre, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, preceptor de serviço de cirurgia plástica do Hospital da PUC, junto aos residentes, professor da Faculdade de Medicina da UBRA e também doutor em Medicina e Ciências da Saúde. E nós vamos falar hoje sobre alguns temas interessantes, atuais e diria até que sempre atuais, e fundamentalmente seria a cirurgia plástica, que é a minha especialidade, e a relação dessa especialidade com a expectativa dos pacientes, né? Como anda a cirurgia plástica em termos de realidade, o que nós podemos efetivamente oferecer para os pacientes, o que é mito, o que é realidade, o que são as expectativas e o que são os resultados efetivamente disponíveis e que a gente pode alcançar com esses tratamentos, né? Lembrando que essa live ela tem o intuito, ela tem a intenção fundamentalmente de informar, fundamentalmente de esclarecer as dúvidas, de falar um pouco sobre o estágio atual dessa especialidade e não substituir uma consulta presencial com o seu cirurgião plástico, né? É sempre uma alegria, é muito bacana a gente ver as pessoas que estão nos acompanhando, né? Que são, enfim, pessoas que a gente não conhece, pessoas que a gente conhece, colegas, alunos, amigos, enfim, pacientes muitas vezes, outro dia pacientes da Europa, né, nossos entraram também, então assim, é muito legal, né? Agora uma querida amiga que a gente não conhece pessoalmente, Ana Giovanni, nos dá um oi para ela também, o Dr. Guilherme Smanioto, meu querido colega, cirurgião plástico excelente, uma figura ímpar, né? Tudo bem, Guilherme, sempre torcendo aí pela tua alegria, pela tua felicidade e o sucesso com teus pacientes, né? E eu tenho certeza que isso vai conseguir. É um cara nota 10, cirurgião plástico muito competente, Dr. Guilherme Smanioto. Então, conforme falávamos, a ideia então é fundamentalmente falar um pouco sobre mito e realidade, né? O que a gente pode hoje conseguir em termos de resultado para os pacientes, né? Vejo que a Vera estava ansiosa, conseguiu entrar também, uma querida amiga, né? Então assim, cada vez mais é evidente a busca por uma qualidade de vida e a parte estética ela corre junto com isso, né? E a gente não precisa falar somente do cirurgião plástico, dos procedimentos da cirurgia plástica, né? Mas também de todos os outros tratamentos realizados por médicos e muitas vezes por não médicos que acabam visando então uma melhoria. Obrigado, Guilherme, querido. Uma melhoria da estética, uma melhoria da beleza e fundamentalmente uma melhoria da qualidade de vida, né? A gente hoje não separa, por exemplo, na cirurgia plástica, o que é uma cirurgia plástica estética reparadora. Você corrige a orelha em abano numa criança, a orelha em asa, uma criança aí de 7 anos, 8 anos, isso é estético ou reparador? Será que nós não estamos ressocializando essa menina, esse menino com 7 anos com a orelha aberta? Será que nós estamos poupando de bullying, enfim, uma série de constrangimentos no futuro? Ou uma moça que tem a mama muito grande, né, ainda que jovem, isso é estético ou reparador se a gente remover 1 quilo de cada seio? Então, atualmente, assim, a estética e reparadora a gente considera uma coisa única, né, algo único na cirurgia plástica. E essa estética, essa beleza, essa busca, ela é crescente. E ao mesmo tempo que ela é crescente, também são cada vez mais buscados aqueles procedimentos que visam um resultado bom, um resultado efetivo, mas fundamentalmente diminuir riscos e conseguir o que nós chamamos de uma recuperação rápida, né? Então, chamamos de procedimentos minimamente invasivos ou procedimentos pouco invasivos para o rejuvenescimento, para melhorar, né? Estou vendo que também uma querida futura colega, a doutora Valentina, entrou, está nos acompanhando, né? Nos ajudou essa semana passada lá na UBRA, estava bem perdido, né? E tenho certeza que vai seguir também o rumo da medicina, vai ser uma excelente profissional, né? Então,
essa divisão não existe, estética reparadora. Os procedimentos estéticos, sejam cirúrgicos ou não cirúrgicos, estão num crescente, por isso é importante que se busque um profissional que possa dar um resultado bom, com segurança, né, com efetividade, né, e sobretudo com naturalidade. Hoje o que a gente vê de resultados exagerados, né, aqueles preenchimentos de lábio, de face, que fica uma coisa tão antiestética, tão inestética e às vezes até bizarra, né? Então a gente procura cuidar disso, né? Vejo que o Isaac Goldman também entrou, né? Um queridão. E aí então o que nós vamos falar então são mitos e realidade na cirurgia plástica, tá bem? Essa live ela é simplesmente explicativa, ela vai ficar postada no nosso Instagram, a qualquer momento vocês podem rever, sugerir, criticar, perguntar, e a ideia é que a gente possa de alguma maneira esclarecer as dúvidas e ser interativo, quer dizer, se tiverem perguntas, a gente com uma boa vontade vamos tentar responder. Eu acho que todo o tratamento ele começa, o Lorenzo também entrou, né, um queridão. Toda a cirurgia plástica começa por uma relação médico-paciente, tá? Quer dizer, o paciente chega no consultório, chega na clínica, né, e ele tem uma queixa, tem uma dúvida, tem uma expectativa. E esse eu acredito que seja o ponto mais importante para que se obtenha um resultado bacana, para que se tenha um resultado legal, para que se tenha um resultado que traga felicidade para o paciente, para o seu médico, para o seu cirurgião plástico. E isso nós chamamos de relação médico-paciente, que infelizmente parece que está em desuso na medicina atual. Cada vez se tem menos tempo para estar com o paciente, cada vez se olha menos para o paciente, né? Cada vez a vida hoje ela é corrida, é tão rápida que isso nos dificulta muito. Por outro lado, se vocês pensarem bem, a cirurgia plástica é uma das poucas especialidades onde na maior parte das vezes o paciente já chega com um diagnóstico, ele já sabe o que tem, né? Se eu vou num gastro e eu estou com um desconforto na barriga, um gastroenterologista, ele vai ter que tentar elaborar aquele diagnóstico, né? Se eu vou pegar outra área da saúde, vou no dentista, estou com uma dor nessa articulação, será que é meu siso, será que é articulação? Então o profissional vai ter que chegar no diagnóstico. E na cirurgia plástica, o paciente normalmente já chega. Doutor, meu nariz está grande, doutor, eu tenho rugas, doutor, eu quero, enfim, melhorar minha cintura. Então, essa conversa, essa interação com o nosso paciente é super importante. E para isso a gente precisa de tempo. A gente tem que ouvir o paciente, tem que olhar nos olhos, né? O paciente que não me olha nos olhos, eu já fico com o pé atrás. Não sei se é um paciente que, pelo menos para mim, ele estaria pronto para uma cirurgia, né? Então, nessa relação médico-paciente, é o momento que a gente vai esclarecer o paciente do que a gente pode oferecer. É o momento que a gente vai ouvir do paciente aquelas queixas que ele tem, aquela expectativa, como é que ele pensa em ficar, o que ele tem medo, é da anestesia, da cicatriz, é da recuperação, se é caro, se é barato, né? Então essas dúvidas todas elas precisam ser sempre esclarecidas, e isso não é um tempo que a gente perde, isso é um tempo que a gente ganha, tá? É um tempo que a gente ganha, porque tudo isso vai levar até um tratamento, independente se é um tratamento de aplicação de botox, ou se é uma lipoaspiração, ou se é uma cirurgia de pálpebras com laser, não importa. O que importa é que esse paciente vai chegar num momento da cirurgia muito mais tranquilo, muito mais relaxado, muito mais seguro e muito mais colaborativo, tá? E é então por isso que a gente acabou escolhendo esse assunto para a live, né? Que é a cirurgia plástica, mitos e realidade, né? A expectativa versus a ciência. Quer dizer, o que se sabe, o que se comenta, né? O que está nas mídias sociais, enfim, na TV, na boca das pessoas que acabam falando isso, não, cirurgia plástica é isso, aquilo, mas isso é verdade, isso é real, e hoje nós vamos assim conversar um pouco sobre isso, tá bem? Eu acho que o primeiro tema, quando a gente fala em cirurgia plástica, né, os pacientes ficam sempre assim pensando, bom, minha cirurgia plástica do seio, minha cirurgia plástica da barriga, do rosto, das pálpebras, cicatriz, tá? Quer dizer, mas me falaram que tem cirurgias que não deixam cicatriz, eu sei que tem cirurgias que a cicatriz é maior, é menor,
eu tenho medo de ficar com um queloide, uma cicatriz feia, inestética. Então, a primeira coisa que tem que se falar, existe cirurgia plástica sem cicatriz? Não, não existe. Existe cirurgia plástica com cicatrizes pequenas, escondidas, pouco perceptíveis? Sim, existe. Né? Provavelmente amanhã, com os alunos, nós vamos fazer uma cirurgia de elevação da sobrancelha. Tá? Então, uma das alternativas é colocar a cicatriz no couro cabeludo. Então, é uma cicatriz pouco perceptível. Né? Claro, não no meu caso, que já não tem quase couro cabeludo, né? Mas normalmente é uma paciente feminina ou paciente que tenha mais cabelo. Então, são cicatrizes pequenas, são cicatrizes bem posicionadas, pouco perceptíveis. Então, sempre vai haver. Quando eu vou tirar a pele do abdômen, como é que eu vou tirar sem cicatriz? Quando eu vou fazer uma cirurgia de face, onde o paciente tem muita flacidez, lógico que vai existir uma cicatriz. E o que o cirurgião plástico hoje busca é uma cicatriz de boa qualidade, bem cuidada, bem acompanhada e de preferência escondida, né? De boa qualidade. E aí entram todo esse arsenal, todos esses tratamentos mais recentes e mais modernos para melhorar a qualidade de cicatriz. E aí nós podemos falar assim de lasers para cicatrizes, peelings para cicatrizes, recursos que fazem a pressão da cicatriz, injeção de algumas medicações como corticóide ou 5-fluoracil, LEDs, microdermabrasão dessa cicatriz, needling, que é o agulhamento da cicatriz, fluxo de elétrons. Então, assim, é uma infinidade de coisas. Então, se hoje nós temos muitos recursos, né, para tratar a cicatriz e para prevenir a cicatriz, é porque a gente tem mais segurança e tem uma perspectiva de que essa cicatriz seja de melhor qualidade. Estou vendo que a Márcia entrou, né? Está sempre nos acompanhando. A Márcia é uma fisioterapeuta, né? Cuida dos nossos pacientes, a Márcia Machado, excelente profissional, muito ética, né? Muito competente e muito esforçada. Né? Bem-vinda, Márcia. Então, tudo isso e todos esses nos qualificam em termos de resultado. Quer dizer, não só você ter um arsenal bom para tratar o paciente, conhecimento, ética e tal, mas pessoas e equipe que te cercam e que podem dar esse suporte ao paciente. Então, a Márcia é uma dessas pessoas, né, que nos ajuda a cuidar dos pacientes e realmente isso é muito importante, porque o tratamento não termina quando a gente faz o curativo no paciente, quando a gente tira a agulha do paciente, né? O tratamento se continua e muitas vezes o paciente vai voltar dali um tempo para fazer outra cirurgia. Hoje ainda, assim, mandou uma mensagem ao paciente e disse: doutor, faz mais de 30 anos que eu fiz uma cirurgia com o senhor, eu quero fazer de novo. Né? Quer dizer, primeiro ela me chamou de velho, né? Mas tudo bem, vai voltar e vai fazer outro procedimento, né? Então, é o paciente que, se a gente trata bem, ele volta, né? Ele é fiel, né? Não sempre, mas na maioria das vezes. Então, imagine qualquer cirurgia, né? Plástica que leve a cicatriz. Daí vem o mito, mas como é que vai ficar essa cicatriz? Vai ficar feia sempre, bonita sempre, né? O doutor usa técnicas de laser, não vai aparecer? Depende. Hoje nós sabemos que a grande responsável pela qualidade da cicatriz é a genética do paciente. Tá? Vou chutar, 70% é a responsabilidade do que ele traz, né, como genes, como característica de cicatrização. Só que esses outros, vamos supor 30%, a gente pode cuidar, a gente, o cirurgião plástico e o paciente. Né? E aí a gente sabe que todas as cicatrizes, elas passam por etapas, por fases. Né? Imagine, uma estria é uma cicatriz. Uma estria no início ela é mais vermelhinha, mais alta, ela coça, depois ela vai ficando mais pálida, depois mais funda e com o passar do tempo mais larga, muitas vezes deprimida. Então, tudo isso são fases da cicatrização. E geralmente quando nós fazemos uma cirurgia plástica que leva à formação de cicatrizes, até o 4º mês, 5º mês, mais ou menos, é um período que a cicatriz ela é mais exuberante, ela forma mais fibras elásticas, e esse é o período que a gente pode e deve cuidar melhor da cicatriz. Tá? Pode e deve cuidar melhor da cicatriz. Por quê? Porque é um período que, por exemplo, se ela está vermelha, eu posso usar um laser que trata a cor vermelha, que é o laser vascular. Se ela está alta, eu posso fazer uma coisa que a gente chama de pressoterapia, colocar lâminas de silicone, algum outro dispositivo que vai apertar a cicatriz, e quando as cicatrizes são pressionadas, elas ficam de melhor qualidade.
Se é uma cicatriz que está sintomática, está coçando, eu posso injetar algumas medicações, ou posso usar uma fita impregnada com alguma medicação que diminui essa coceira, que nós chamamos de prurido, né? O paciente que já, por exemplo, agora faz umas 2 semanas, operamos uma paciente que tinha um histórico de queloide, quer dizer, cada vez que ela fazia um procedimento ficava uma cicatriz maior, né? Tentou tratar 2 vezes com colegas excelentes e voltou a formar. Então o que nós fizemos foi remover novamente esse queloide e no dia da cirurgia, ela fez a cirurgia pela manhã, e no meio da tarde, no início da tarde, ela começou a fazer uma coisa que nós chamamos de fluxo de elétrons, que é uma espécie de uma terapia por raios, né? Na verdade ali não é raio, é o fluxo, né? São os elétrons se movendo, tentando fazer com que essa cicatriz seja de melhor qualidade. Então, e tantos outros recursos, né? LEDs e lasers, enfim, que ajudam a gente a controlar a cicatriz. Então, o mito qual é? Cirurgia plástica não deixa cicatriz? Deixa, né? Mas a realidade qual é? Cada vez mais a gente consegue cuidar da cicatriz, né? E o paciente tem um papel fundamental também, porque ele vai ter que fazer uma higiene adequada, hidratar essa cicatriz, seguir essas orientações dos cuidados, dos cremes, do que fazer e não fazer para essa cicatriz, de usar ou não um sutiã, um modelador, enfim, um protetor solar, e com isso a gente tem aquela expectativa de isso sim ter um resultado bonito esteticamente, uma cicatriz muito pouco perceptíveis. Quando a gente faz uma cirurgia da face, né, atualmente as cicatrizes são menores, né, são limitadas geralmente para essa região na frente da orelha e um pouco atrás. E é uma área que quase não se percebe depois da cirurgia. Por quê? Porque a pele é fina, porque aquilo é bem cuidado, porque não se deixa mais tração, tensão na cicatriz. Então, todos esses avanços, né, no processo de cirurgia plástica melhoram bastante os resultados. Então, para quem está entrando agora, deixo um oi, né, algumas pessoas, né, queridas que a gente conhece, e dizer que essa live, então, ela é meramente informativa, né, você tem que ir no seu cirurgião plástico se decidir fazer um procedimento cirúrgico, lembrando que depois da nossa família, nosso bem maior é a saúde, então a cirurgia plástica deve ser feita pelo cirurgião plástico. É o profissional que tem 6 anos de medicina, é o profissional que tem a formação de 2 ou 3 anos de cirurgia plástica, portanto é aquele profissional que está capacitado, que está orientado e treinado para que se faça uma cirurgia segura, uma cirurgia efetiva, né, e uma cirurgia que lhe dê segurança, sobretudo, né, num local adequado, que tenha recursos, principalmente no caso que você tenha alguma intercorrência, né. Eu sou Alberto Goldman, então, cirurgião plástico daqui de Porto Alegre, mais de 3 décadas já como cirurgião plástico, professor da Faculdade de Medicina da UBRA, também dos residentes no Hospital da PUC, né, doutor em Medicina e Ciências da Saúde, mas o mais importante é que quando você procurar o seu cirurgião plástico, você sinta empatia, que você sinta seguro, você sinta ou segura, né, e que com isso possa buscar um resultado efetivo, um resultado legal, um resultado que lhe traga satisfação e qualidade de vida. Então falamos um pouquinho da cirurgia plástica em termos de mitos e realidade em cicatrizes, né? Ainda falando de mito, eu lembro que muitos anos atrás eu fui fazer uma cirurgia plástica num amigo nosso, um amigo meu, um garçom, né, queridíssimo por todos, assim, muito popular no bairro que eu morava, naquela época foi quando eu voltei a morar no Brasil, né, voltei depois de um período de formação longo no exterior, e no bairro Floresta, né, na Cristóvão Colombo, ele trabalhava num bar, e um dia ele disse: Dr. Goldman, eu queria fazer minhas pálpebras, né, porque tá sobrando pele, né, é a imagem da gente e tal. Não, vamos fazer a pálpebra, fulano, né. E aí na hora da cirurgia ele disse: Dr. Goldman, tem uma coisa que eu queria lhe falar. Eu disse: que foi, fulano? Eu queria lembrar assim, eu quero fazer a pálpebra, mas o grão do olho eu quero manter, né? Então, na cabeça desse paciente, ele confundiu um pouco o que era a cirurgia da pálpebra, o que era o olho, o que era a visão e o que era a região órbito-palpebral, vamos chamar assim, né? Então, a cirurgia que trata as alterações das pálpebras não é uma cirurgia que muda o aspecto da visão, tá? Ela não muda.
Claro que se eu tenho muita pele sobrando na parte lateral da pálpebra, eu vou tirar essa pele, vai me abrir o campo visual, né? E é como se fosse uma viseira, como se fosse uma cortina, né? Quer dizer, está fechando aquela abertura do olho. Então, se eu for fazer realmente uma cirurgia de pálpebras retirando essa pele, eu vou até enxergar mais para os lados. Quando se colocava, agora não tem mais carroças aqui em Porto Alegre, mas quando colocava aquela viseira no cavalo lateral, era justamente para ele não olhar muito para os lados, não se assustar, né? Focar para frente. Então, claro que a cirurgia plástica da pálpebra melhora a visão indiretamente, mas ela não tem nada a ver com o olho. Mas também é verdade que antes de fazer a cirurgia plástica do olho, tem que saber que o paciente está saudável da visão. Tá? E, então, essa é a primeiro mito, né? A cirurgia plástica da pálpebra não mexe no aspecto da visão, no olho, enfim, o paciente tem miopia, astigmatismo, enfim, hipermetropia, isso vai persistir. Tá? E outro aspecto muito importante é o seguinte, que indiretamente, claro que a gente acaba melhorando a saúde da visão. Por quê? Porque a pálpebra, ela tem muitas funções. Quando nós piscamos, ela ajuda a distribuir a lágrima. A lágrima é produzida na glândula lacrimal, que está um pouco mais aqui para cima, então ela cai por ductos, né, por glândulas, e aí ela lubrifica o olho. E essa lágrima vai ter que drenar para dentro do nariz por pequenos canalículos que nós temos na pálpebra inferior. Então, a pálpebra saudável, né, com uma consistência, com uma aproximação adequada do olho, ela ajuda a filtrar, ajuda a distribuir a lágrima, ajuda a aquecer o olho, né? Então todas essas funções, elas são importantes e isso tem que ser mantido ou melhorado numa cirurgia plástica da pálpebra. Tá? E aí hoje nós falamos não só na cirurgia plástica de ter um resultado natural, mas um resultado funcional também. Então eu quero melhorar um pouco o meu olhar, eu quero parecer menos triste, aquele olhar cansado, aquelas bolsas de gordura, né? Parece que chorou, que dormiu mal de noite. Então isso eu quero melhorar, mas eu quero melhorar melhorando a minha função, a função da pálpebra. Tá? E aí vários recursos foram sendo, digamos assim, incorporados na cirurgia plástica, né, das pálpebras e dessa região como um todo, que acabam levando a um resultado bastante seguro e, sobretudo, natural. Não adianta eu ter um resultado que todo mundo vai perceber que eu fiz uma plástica. Isso é indesejado, isso é desagradável, isso vai parecer aqueles pacientes que preenchem os lábios e que parece que é uma fábrica de bocas, uma fábrica de lábios, né? Que pelo menos na minha avaliação é indesejado e desagradável até, né? Então esses avanços na cirurgia plástica das pálpebras, eles entraram assim, por exemplo, hoje a cirurgia plástica da pálpebra pode ser feita com laser. Nós realizamos o laser tanto para retirar o excesso de pele, então nós não usamos o bisturi na cirurgia de pálpebras, pode ser feito em cima e embaixo dessa forma. Ele ajuda a tratar a musculatura que existe nessa região dos olhos, das pálpebras. Ele ajuda a tratar, coagular e remover as bolsas de gordura. Hoje nós podemos fazer cirurgia das pálpebras por dentro da pálpebra inferior. Então não existe nem cicatriz na pálpebra inferior, se for dependendo do caso. Quer dizer que todos esses avanços, né, eles são avanços que nos trouxeram mais segurança. Tá? Então, mito e realidade aqui nas pálpebras, né? Quer dizer, pode mexer na visão, é ruim, não deve fazer, vou ficar com o olho muito arregalado, né? Não, mito. Eu fiz a cirurgia plástica, como essa paciente que hoje de tarde falou comigo, há 30 anos ela operou a pálpebra. Certamente ela continua envelhecendo, existe o peso da gravidade, os músculos vão ficando mais debilitados, existe uma absorção óssea, né? Se perde colágeno, então certamente ou muito provavelmente ela pode repetir essa cirurgia depois de algum tempo. E aí entra outro aspecto, vou tomar um pouco d'água, outro aspecto importante, outro aspecto importante que é quais são as cirurgias que duram para sempre e quais não duram para sempre. Então, eu falei agora, pálpebra, ela dura para sempre? Pode durar, mas geralmente o paciente pode voltar a formar um pouquinho de excesso de pele, ele pode formar bolsas de gordura, nós temos 2 bolsinhas de gordura nas pálpebras superiores, 3 nas inferiores, então
pode haver essa necessidade de uma reoperação. E eu não vejo um grande problema nisso, desde que a gente tenha um resultado seguro, desde que a gente tenha um resultado esteticamente agradável, natural, por que não repetir? Outras cirurgias já é mais difícil a necessidade de repetição. Por exemplo, uma plástica de nariz, pode haver a necessidade de um retoque e tal, mas depois de muitos anos repetir não é o mais frequente. Uma cirurgia de orelha em abano, você coloca, corrige a orelhinha, bota para trás e terminou aí, né? Quer dizer, muito pouco provavelmente essa criança, esse adolescente, esse adulto jovem vai ter que repetir essa cirurgia da pálpebra, né? Então, da orelha. Então, são cirurgias que algumas sim duram para toda a vida. Agora eu vou fazer uma plástica de seios, uma paciente com 25 anos que não teve filhos, que estava com seio grande e diminuiu. Será que esse seio vai durar para toda a vida? Provavelmente não. Tem uma ação dos hormônios, provavelmente uma gestação ou duas que ela vai ter a própria característica de cada paciente, a perda do colágeno, a força da gravidade, os ligamentos da mama que vão ficando mais flácidos. Então, muitas vezes essa plástica de mama pode ser repetida. Tá? Há pouco tempo atrás veio uma paciente que eu tinha colocado prótese de silicone nela há 27 anos. Tá? Ela veio por um outro motivo, veio trazer o filho. Mas a mama dela já tinha tido filho, né? Não, teve filho depois, né? Filho mais jovem. 27 anos e a mama estava bonita, estava bem colocada, com uma forma bonita, agradável. Não precisou repetir. Né? Nós vamos falar assim, no final dessa live, nós vamos falar um pouquinho sobre as próteses de silicone, duração, necessidade de troca, se é para sempre. Hoje se fala muito em explante, então tudo isso nós vamos conversar. Né? Estou vendo que outro querido aluno, o Dr. Pedro, aqui entrando na nossa live. O Dr. Pedro é um rapaz muito esforçado, estudante de medicina, né, já na fase final da sua formação, que também nos acompanha em algumas cirurgias, em alguns trabalhos científicos, né, excelente futuro médico. Esse é outro que eu tenho certeza que vai bombar, né, um cara que se dedica, que é sério, que realmente é ético e sempre é legal ver que ainda existem pessoas que seguem um bom caminho na medicina, né? Bem-vindo, Pedro. Então, nós falamos sobre esses avanços na cirurgia plástica das pálpebras que acabam, muitas vezes, então, melhorando bastante os resultados com menos trauma, menos cicatrizes, né? E a pálpebra é uma cirurgia que muito provavelmente o paciente possa repetir depois de um tempo. Por isso é fundamental que quando nós fizermos uma cirurgia de qualquer estrutura, qualquer área do corpo, do rosto, enfim, que se faça de uma maneira que permita, se houver necessidade, repetir essa cirurgia depois de um tempo. Que as estruturas anatômicas sejam respeitadas, né? Os nervos, os músculos, ligamentos, tudo isso seja preservado. E se a gente consegue dessa forma, não há nenhum inconveniente da gente poder e oferecer, ou que o paciente nos busque, uma reoperação para melhorar ainda mais. Né? Mas e a plástica de abdômen? Eu tive 2 filhos, agora tá na moda, né? Mommy makeover, daquelas senhoras, aquelas mulheres jovens que tiveram já suas gestações, então querem melhorar a barriga, a mama, enfim. Né? Será que aquela barriga não pode voltar um pouco à sua flacidez? Né? A gente aproxima a musculatura, geralmente ela é por um bom período, às vezes até para sempre, mas a gente não pode afirmar com certeza que uma cirurgia plástica vai durar toda a vida. De novo, mito e realidade, que é o nosso foco hoje nessa live, né? Então tem cirurgias que precisam, ou que podem ser repetidas. Né? Eu conheço pacientes que tiveram bons resultados, né? Vejo, faz mais de 35 anos que eu voltei a morar aqui no Brasil, né? E eu tenho pacientes que eu já estou operando pela 3ª vez o rosto, né? Pacientes com seus 80 anos, 80 e poucos anos. Então isso é bem interessante. A gente tem uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo ler toda. Boa noite, doutor. Fui vítima do PMMA no malária, bigode chinês e queixo. Posso fazer lift no rosto? Bom, Chiara, então, vou traduzir aqui para a turma, né? Ela está nos dizendo que então que ela colocou
o PMMA, né, que é um produto permanente de preenchimento, é o polimetilmetacrilato, né, tem vários nomes comerciais, colocou na região malar, né, aqui nessa região, e no bigode chinês, né, nos sulcos, e também no queixo. Ela quer saber se pode fazer o lifting no rosto. Sim, pode, mas com alguns cuidados, né? Esse material é um material permanente de preenchimento, portanto, uma vez colocado, ele permanece por toda a vida. Tá? Algumas vezes ele pode dar inconvenientes, pode dar problemas, outras vezes não. E os problemas podem ser muito discretos, como um nódulo ou um granuloma, que é uma cicatriz mais endurecida, uma área mais dura abaixo da pele, pode dar deformidades, pode dar limitação da função do rosto, o paciente sorri menos ou puxa mais para um lado que o outro, né, um sorriso preso. Né? Hoje ainda operamos uma paciente assim, né? Ela tinha no lábio superior, no lábio inferior, PMMA junto com óleo de silicone. Então, são casos assim que realmente pode trazer problemas. E aí, respondendo a pergunta da Chiara, pode ser feita a cirurgia concomitante, às vezes já dá fácil para rejuvenescer, para tratar a flacidez, e muitas vezes tentar remover parcialmente, ou mais ou menos, esse material, o PMMA. Para isso a gente precisa ter uma boa avaliação, a gente pede exames de imagem para identificar a presença desse material, para identificar a quantidade que ele está, a distribuição, se ele está mais profundo, se está dentro do músculo, se está perto de estruturas importantes como a parótida ou como a glândula, o nervo facial, mas com cuidado pode. Inclusive nós utilizamos uma técnica que foi descrita até pela gente, que usa um laser para fragmentar, um laser interno que se usa na cirurgia para fragmentar, para quebrar esse material que é aspirado. Tá? Isso vai ser o tema de alguma live no futuro e a gente vai poder discutir isso. Né, Chiara? Aqui eu vejo também que tem outro comentário, a Vera Lúcia, também uma querida, as minhas pálpebras foram corrigidas pelo doutor faz muitos anos e continuam muito bem. Que bom, é bom ouvir isso, né? Mas quando não estiver bem, a gente está aí ainda para melhorar, tá, Vera? A Vera é uma simpática. Então, seguindo um pouco nessa ideia assim, de mito e realidade, eu acho que a gente pode falar um pouco, eu fiz uma colinha aqui dos assuntos, né? Só para fechar o assunto da cirurgia da pálpebra, não tem uma idade para fazer pálpebra, né? Eu recentemente atendi uma paciente com 31 anos e ela tem muita bolsa na pálpebra inferior, bolsa de gordura. Então, apesar de ser uma pessoa bonita, jovem, a pálpebra superior está super bonita, olho claro, parece que ela está sempre cansada, que chorou, que está gripada, enfim, porque está muito inchado. Então, apesar de pouca idade, ela é uma paciente que pode ter um benefício da retirada dessas bolsas de gordura. Né? E vocês devem conhecer pacientes com 60 anos, 70 anos, que não precisam nem uma cirurgia plástica na face, nem pálpebras, né? Mas quando precisar, se pode repetir esse procedimento. Então, hoje a gente não tem assim uma coisa estándar, não, só pode fazer cirurgia plástica do nariz a partir de tal idade, porque começa, já terminou o crescimento ósseo. Ou pacientes com tantos anos de idade já podem fazer uma colocação de prótese de mama. Né? Pessoalmente, eu não faço pacientes muito jovens, tá? A partir dos 8 anos. Antes dos 8 anos, é uma decisão minha, eu acho que tem que dar tempo ao tempo para o organismo e para a cabeça das pessoas, apesar que hoje as jovens estão bem mais avançadas emocionalmente e em todos os aspectos, mas eu prefiro aguardar os 18 anos, tá? Para prótese de mama. Mas respeito os colegas que colocam prótese de silicone em pacientes de 14, 15 anos ou até menos, né? E aí então, ainda falando do mito e realidade, né? Lembrando que essa live ela fica gravada, né, no nosso Instagram, então a qualquer momento vocês podem, enfim, indicar para alguém, podem criticar, podem solicitar outro tema, né, e a gente sempre está aberto, né, assim como a Chiara, a Vera e tanta gente está interagindo conosco. A ideia é essa, é bater um papo, né, hoje assim, essas mídias sociais, elas nos aproximam um pouco, mas também nos afastam muito, né. Você imagina que eu estou falando na frente de um aparelho, né? Eu estou imaginando que tem gente atrás que está me ouvindo, que está curtindo, né? Estar nessa situação assim de informação, né? Mas sempre é uma coisa um pouco estranha, a gente parece um pouco solitária, né?
E estão me olhando daqui para cima, será que eu estou de pijama embaixo? Será que eu estou, né, de calça? Como é que eu estou, né? Então, a gente tenta orientar, explicar. Tá? Chiara, será bem-vindo, Chiara. A Vera também vai lá. Né? Bom, então, outro tema assim, nessa área do mito e realidade, que eu acho que é interessante a gente falar, e acabamos de citar, são as próteses de silicone. Tá? Então, a colocação de próteses ou implantes de silicone nas mamas, ela sempre foi cercada, e hoje também, de muita coisa assim, muita verdade, muita não realidade, muito medo, muita crítica, né? E acho que é importante a gente esclarecer isso. Né? Importante esclarecer isso, porque houve épocas em que as próteses de silicone chegaram a ser o primeiro ou segundo, pelo menos o segundo procedimento de cirurgia plástica mais realizado do mundo. Tá? Mais realizado do mundo. Né? Era apenas assim, superado pela lipoaspiração. E houve também então aquela época que as próteses, assim, quem colocava prótese queria colocar mamas muito grandes, próteses bastante grandes. Houve época disso. Né? Houve época, muitos anos atrás, que foi banido o prótese de silicone nos Estados Unidos. Tá? A Márcia está perguntando, mito ou verdade? Quanto mais cedo, melhor para fazer cirurgia no rosto, para o rejuvenescimento? Eu acho que não é questão de mais cedo ou mais tarde, é questão de fazer no momento certo, Márcia, e com o procedimento que você precisa. Tá? Então, quando a gente fala em cirurgia do rosto, a gente pode limitar o tratamento, e talvez até deva, naquelas áreas que estão mais comprometidas ou que o paciente se queixa mais. Tá? Então, se o paciente se ele tem uma flacidez somente nessa parte inferior do rosto, uma gordurinha na papada, mas a musculatura flácida, eu vou focar meu tratamento no rosto nessa região, mesmo que seja um paciente de 45 anos jovem, por exemplo. Tá? Se é uma senhora mais de idade, que tem a maçã do rosto bonita, um rosto magro, por que eu vou mexer aqui? Então ela pode fazer outros procedimentos. Então, não é fazer mais cedo, é fazer quando tem indicação. E como é que a gente sabe quando tem indicação? Primeiro se olhando no espelho e diz, bom, essa pálpebra me incomoda, essa perda do contorno da mandíbula que me incomoda, a gordura na papada, enfim. E aí então, identificando isso, levar essas queixas para o cirurgião plástico, que vai poder, de alguma maneira, concordar ou não e propor tratamentos ou não. Né? Quer dizer, hoje você dizer para o paciente é muito cedo, ou ainda não, né, se tem indicação de cirurgia, mas não é o momento, não só pela idade, mas também às vezes pelo amadurecimento emocional do paciente, quer dizer, o paciente não está preparado para aquilo. Né? Quer dizer, aquela paciente jovem que tem um seio muito grande, ela tem que fazer a cirurgia para melhorar, mas ela está ainda muito imatura, está com uma expectativa irreal, acha que não vai ter cicatriz. Então, no rosto é a mesma coisa, né? Quer dizer, o que é ruim é deixar para muito mais tarde. Antecipar também é ruim. Mas, então, o momento ideal é quando o paciente tem vontade, quando aquela queixa é visualizada pelo cirurgião plástico e quando a gente consegue dar um resultado natural e efetivo, né? Obrigado a pergunta, Márcia. Então, falamos assim, prótese de silicone. Então, houve épocas, né, quer dizer, que se colocava muito procedimento, um dos mais realizados no mundo, né, o segundo depois da lipoaspiração, e se fazia muito, né, era assim, o papo nos aniversários, nas festas, nas academias, que tamanho tu tem de prótese, ou com quem tu colocou com o Dr. Goldman, colocou com outro, fulano. Então, era muito frequente, né? Talvez até um pouquinho demais. Tá? E aí, hoje, o que a gente observa nas próteses de silicone é que tem muita gente tirando, ao invés de fazer o implante de silicone, estão fazendo explante, quer dizer, retirada, por vários motivos. Então, já não é uma cirurgia que tem aquele boom, aquela efervescência que tinha antes, mas que se faz muito ainda, né? E aí vão surgindo novas técnicas, novas opções cirúrgicas e novos apelos, muitas vezes apelos de marketing. Tá? E aí entra novamente o mito e a realidade. Tá? Para quem está entrando agora, então, eu sou o cirurgião plástico Alberto Goldman, aqui de Porto Alegre, né? Cirurgião plástico
do Hospital Moinhos de Vento, do Mãe de Deus Center, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, professor dos residentes e da Faculdade de Medicina, enfim, já com alguns anos de experiência. E essa nossa live fica então gravada no Instagram e vocês podem rever a qualquer momento. E aquelas próteses de silicone que a gente estava falando, bom, o paciente colocou, ele precisa retirar essa prótese em algum momento, trocar? Quando vai trocar? É para toda a vida? Mas a minha amiga disse que botou uma prótese que falaram que é para toda a vida. Tá? Então, assim, o cirurgião plástico deve fazer ou faz ciência. A ciência não nos diz que essa prótese que a paciente colocou é para toda a vida. Tá? Boa noite, Jussara. Essa prótese não é para toda a vida. Ela pode ser para toda a vida, mas nós não podemos afirmar, do ponto de vista científico, que ela vai durar para sempre. É um material inerte, mas é um material sintético. Né? Existe uma cápsula, que é uma membrana que envolve a prótese, e o silicone líquido, né, dentro, ou não é bem líquido, é mais denso. Né? Então, também não existe uma matemática que a gente diga, olha, Joaninha, você colocou prótese de silicone, daqui a 7 anos, 10 anos você vai ter que trocar. Né? O que esses pacientes têm que fazer, todos que colocam, é acompanhar essa evolução da prótese com o seu médico, com o seu ginecologista, com o seu mastologista, com o cirurgião plástico, fazer exames de rotina a partir de uma certa faixa etária, mamografia, ecografia, ressonância, palpar a mama. Então, claro que surgindo alguma alteração ou um descontentamento por parte do paciente ou uma indicação clínica, que nós vamos conversar agora, aí sim o paciente provavelmente tenha que trocar ou remover as próteses. Né? Então, mito. Tem que trocar a cada 10 anos, 7 anos? Não é verdade. Dura para toda a vida? Também é mito, não é a realidade. Tá? Mas o laboratório, a empresa que nos vendeu, diz que eles dão garantia. Bom, dá garantia, mas não significa que dura para toda a vida. Até porque se eles estão te dando garantia, porque eles não acreditam que vai durar toda a vida, porque se durar toda a vida não precisa garantia. Né? Então, as próteses podem romper? Pode. É um balão com silicone dentro, né? Ainda nesses últimos 2 meses tivemos algumas pacientes com ruptura, né, de prótese. É raro? É raro. É um problema gravíssimo? Não. Vai ser diagnosticado e vai trocar a prótese por uma íntegra. Né? Muitas vezes os pacientes até pedem para colocar próteses maiores ou para já aproveitar e erguer um pouco a mama, enfim. Né? Idade mínima, né? Cada cirurgião determina a idade mínima para os seus pacientes. Né? Eu conversei aqui, eu não coloco prótese para pacientes com menos de 18 anos, mas é uma opção minha, uma determinação minha. Mas o senhor fez plástica de nariz na minha filha quando ela tinha 13, 14 anos. Claro, o nariz era enorme, ela era uma menina complexada, era uma menina que todo mundo olhava, que todo mundo chamava de nariguda. Né? Tá, e se o nariz crescer quando ela tiver 18, 20 anos? Faz um retoque, tira um pouco mais. Então, são situações diferentes, por isso que a gente não pode operar o cirurgião plástico, isso eu falo com meus alunos, a gente não opera um nariz, um seio, uma barriga, a gente opera uma pessoa. A pessoa tem sentimento, tem expectativa, tem frustração, tem vergonha, tem limitação econômica, então tudo isso tem que ser avaliado. Né? Quer dizer, tem um ditado em inglês que diz assim, first open the mind, né? Primeiro você abre a tua cabeça, abre a tua mente. After open the wound, depois você vai abrir a ferida. Então, antes de operar, a gente tem que pensar bem nesse benefício que a gente pode estar oferecendo ou não para o paciente, no risco, em tudo isso. Né? Muito na moda hoje, então, está o explante, né? Quer dizer, a retirada das próteses de silicone das mamas. Tá? E aí temos vários aspectos importantes que em algum momento a gente pode fazer uma live só sobre isso. Né? Se fala muito na doença do silicone. Então, o paciente que tem... a Jequinha entrou, oi Jeca. Paciente que tem prótese de silicone há algum tempo, alguns anos, ela começa com vários sintomas, com dor articular, com cefaleia, dorme mal de noite, tem desconforto. Então, assim, são vários sintomas, geralmente inespecíficos, né? E que muitas vezes estão associados, então, ou teoricamente estariam associados com a prótese de silicone, e isso, digamos assim, de alguma maneira ficou muito falado, muito discutido na mídia, mas
carecendo de um aspecto mais científico, né? Mas isso acabou levando muitas pacientes ao cirurgião plástico e disse, doutor, eu quero tirar, porque eu acho que tudo que está me dando agora na vida é por causa disso e tal. Então, cada caso tem que ser avaliado, né? E sob o ponto de vista assim, científico, tem colegas que acreditam que possa existir essa doença do silicone e outros não. Então, temos que conversar sempre, entender por que o paciente está apresentando alguns sintomas, como está a saúde dessa mama, como estão os exames, como a paciente está concordando, está aceitando e está vivenciando essa situação, essa mama, né? As próteses silicone, elas até pouco tempo atrás não se sabia, né, de nenhuma relação com câncer de mama. Hoje nós sabemos que existe um tumor muito raro que não dá na mama, mas dá na cápsula que é formada ao redor dos implantes. Então são situações pouco frequentes, mas que precisam ser discutidas com aquela candidata que queira colocar prótese silicone. Eu estou falando de mama, pode ser no glúteo, pode ser outra região anatômica, né? A querida Elizabeth, a doutora Elizabeth, uma excelente dentista, né? Também está nos acompanhando. Um beijo, Elizabeth. E então, os explantes, a retirada da prótese silicone, ela pode ser feita, primeiro, porque o paciente não está satisfeito. Olha, esses dias veio uma paciente, 20 anos eu estou com prótese, deu, né? Houve um momento que aquilo era bacana, hoje eu quero um seio menor no lugar, né? E não me preocupar mais com as próteses. Então, essa paciente é uma candidata para tirar e erguer a mama. Ruptura, rompeu, vamos tirar. Paciente tem prótese há muito tempo, a mama caiu, bom, vamos erguer a mama. Precisa manter a prótese, se tiver um bom tecido mamário, talvez possa ficar sem prótese. Se tiver uma mama pequena, vamos erguer e vamos botar prótese. Então são vários as peculiaridades de cada situação. Existe uma situação que hoje se fala assim, está muito em debate, né? Tá efervescente na comunidade médica, né? Principalmente na área da reumatologia, da imunologia, reumatologia, e que inclusive, acho que mês que vem nós vamos ter um seminário, uma jornada onde a cirurgia plástica vai discutir com a reumatologia esses temas. A gente foi convidado para mostrar a nossa experiência nisso, né? No serviço de reumatologia do Hospital da PUC. Então, quando o paciente tem algum material estranho ao organismo, pode ser prótese silicone, ninguém nasceu com prótese silicone, acho que não, né? Prótese silicone. Pode ser o PMMA, que acabaram de comentar, um material de preenchimento. Então, algo estranho ao organismo e tantas outras coisas que servem como um estímulo, como um gatilho para que o paciente comece a ter reações reumatológicas. Claro que esse paciente tem que ter uma predisposição, já uma alteração reumatológica, seja uma artrite reumatoide, um lúpus, uma vasculite, vários tipos de alterações autoimunes ou reumatológicas e que vão de alguma maneira predispor a esse inconveniente, essas alterações, e uma coisa não consegue controlar a outra, quer dizer, o paciente acaba sendo levado à retirada das próteses, melhorando essa condição reumatológica. Mas isso não é o dia a dia, isso é a realidade. Tá? Então, via de regra, a colocação das próteses silicone, ela leva a resultados seguros, duradouros, melhor autoestima, né? Não melhora só o seio, né? Geralmente essa paciente jovem que colocou a prótese, ela pode amamentar, ela pode lactar, geralmente a sensibilidade da mama ela é preservada, né? Muitas pacientes dizem, doutor, agora eu estou com a mama mais sensível. Está mais sensível aqui, não está mais sensível aqui, né? Quer dizer, melhorou a autoestima, está mais contente, mais satisfeita com o seu corpo, né? Então, são situações assim que é importante em todo esse contexto da cirurgia plástica, a gente separar o que é mito, o que é realidade. A gente entender que as expectativas a gente pode tentar oferecer para o paciente, mas que a ciência é o que fala mais alto. Tá? Então, as próteses silicone, pois agora eu ouvi falar que dá para fazer uma prótese silicone, botar com um funil e que a recuperação é rápida, que no dia seguinte eu estou praticamente pronto e tal. Há casos e casos, né? Mas pelo menos eu não vejo nenhuma necessidade, e não quero esse paciente, de você chegar no meu consultório e dizer, olha, eu quero fazer na quarta-feira a colocação da prótese, porque quinta-feira eu tenho que dirigir, sexta-feira eu tenho uma festa, e na semana que vem eu vou jogar pádel e tal.
beach tênis e tal. Não é para mim esse paciente, né? Eu acho que tem que se organizar, tem que se cuidar. Claro que os avanços anestésicos, avanços de técnicas, de lasers que a gente usa muito, são recursos que levaram e estão levando a uma cirurgia menos invasiva, mais rápida, recuperação mais rápida, né? Como nós falamos no início, procedimentos pouco invasivos ou minimamente invasivos, mas não tem milagre, tem ciência, né? E aí dentro disso a gente tem que entender essas limitações, essas realidades. Tá? Bom, então a gente já está mais ou menos se encaminhando assim, para o final, já está um bom tempo conversando, né? E lembrando que a gente está sempre à disposição, vocês podem mandar perguntas, sugerir temas, criticar, dizer que não gostaram do assunto ou não entenderam alguma parte, e a gente tenta fazer isso de uma maneira interativa, de uma maneira leve, né? Procuro não usar termos técnicos justamente para que a gente possa sair daqui dessa conversa, dessa troca de ideias de uma maneira clara, maneira objetiva, lembrando que nenhuma live substitui a consulta com o seu cirurgião plástico, né? Lembrando que o cirurgião plástico, quando vocês procurarem o cirurgião plástico, certificar que esse médico realmente ele é cirurgião plástico, olhe no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, do Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Regional de Medicina, né? Porque são profissionais que fizeram uma formação longa, 6 anos de plástica, cirurgia geral, né? E muitos seguiram, né? Como nós seguimos com doutorado, enfim. Então, o bem maior, assim, a saúde é um bem maior, né? E é algo que nós temos que zelar, que cuidar, né? E infelizmente cada vez mais a gente tem recebido, eu, meus colegas, né, casos de complicações, de intercorrências, muitas vezes gravíssimas, de procedimentos realizados por profissionais não médicos sem a capacitação. Tá? Eu acho que quem fizer um tratamento, né, o profissional que faz o tratamento, ele tem que estar capacitado para tratar a complicação também. Né? Os bons resultados são muito fáceis de administrar, de mostrar, enfim, mas quando a gente tem um resultado não satisfatório, tem que casar com o paciente, tem que cuidar, tem que pegar no colo, e para isso a gente tem que evitar o máximo possível esses problemas. E aí então a importância de se procurar um cirurgião capacitado, tá bem? Então essa live assim, a gente já vai encaminhando para o final. Eu agradeço bastante todos que participaram, que mandaram perguntas e enfim, né? E os coraçõezinhos assim, ficam crescendo coraçõezinhos. E lembrando que na semana que vem estamos aí de novo, né? Se quiserem sugerir temas, pode sugerir, né? No nosso site tem várias explicações sobre cada um desses procedimentos. Nós temos também o canal do YouTube, onde vários temas são abordados. Nós temos vídeos curtos, vídeos mais longos, né, onde a gente interage também com as pessoas, respondendo dentro do possível, né? Então a gente fica aí à disposição, desejando um bom descanso para todos, tá? E um agradecimento aí do coração para os que estiveram até agora, né? Márcia, toda a turma aí, um beijo e nos vemos brevemente, tá bem? Um abraço para todos, um beijo para todos. Tchau, tchau.